Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Estou aqui para mais uma vez compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus e desta forma, então, nos mantermos neste nível de fé cristã que tem nos proporcionado tão bem-estar para a nossa vida, tem fortalecido a nossa comunhão uns para com os outros e permitido que a igreja atravesse esse momento que ainda temos que considerar um momento turbulento, difícil, com a ausência de todos nos momentos de culto. Então, temos usado este meio de comunicação e isso tem sido bom para nós todos. E nas sextas-feiras estamos fazendo assim também, considerando os homens da igreja, e de 15 em 15 dias agora, fazendo uma reflexão. E eu quero hoje, assim, durante alguns minutos também, compartilhar com os irmãos alguma coisa e também experimentar essa oportunidade de crescer na minha vida enquanto penso na palavra de Deus. Mas antes eu gostaria também de incentivar os irmãos, a todos que assistirem a esta gravação, com respeito ao retorno às atividades da igreja. Nós estamos aí já caminhando para a solução do problema, do vírus, que já durante muitos meses vem impedindo reuniões com mais pessoas em outros lugares também, mas a notícia agora é de que já se tem vacina e que daí a alguns meses já estarão sendo distribuídas aí, e o Brasil está nessa fila também aguardando. É importante, portanto, que nós comecemos já a nos aquecermos em nossas atividades, com todo cuidado, com todo cuidado que é preciso para esse momento, e a igreja, de sua parte, também está fazendo o melhor que pode. E aí nós temos essa oportunidade de estar na igreja. E nós tomamos a seguinte decisão: a pessoa tendo consciência do seu estado de saúde, independente da sua idade, exceto crianças, você poderá estar presente, dar o seu nome, fazer uma inscrição para que também a gente não extrapole aquilo que está determinado, mas o nosso templo, o santuário, comporta uma quantidade razoável de pessoas. E a verdade é que tem sido muito bom. Nos domingos em que estamos ali, tem sido muito bom. Também informar que no dia 10, e eu gostaria que você observasse bem isso, no dia 11, melhor dizendo, de outubro, nós começaremos também o culto no período da manhã, da mesma maneira como está acontecendo à noite. Às 10 horas da manhã começaremos o culto, e naquela oportunidade uma novidade acontecerá. Nós teremos a celebração da ceia presencial ali com os irmãos que fizerem inscrição e que estiverem presentes às 10 horas, e depois repetiremos a celebração da ceia no culto da noite. Como será, como isso acontecerá,
Em outra oportunidade eu informarei aos irmãos, mas está decidido que faremos assim. Estou antecipando para que você se programe, se prepare e não perca as oportunidades que a igreja está proporcionando a nós. Com respeito a homens ainda, preciso falar com os irmãos da nossa necessidade de estarmos orando pelo irmão Deuclides. Falei com a Cássia, sua filha, há uns dias, ontem, e ela deu as informações de que ele está numa enfermaria, está aguardando, há de se recuperar e depois terá mais procedimentos. E pela graça do Senhor, ele teve de fato o infarto, mas não foi muito pesado e ele conseguiu superar bem. Então devemos orar pelo irmão Deuclides para os procedimentos que ele ainda terá que fazer. Orarmos também pelo irmão Elias, que está para fazer uma cirurgia no um de seus olhos, suas vistas, para que Deus o abençoe também. Orarmos também pelo irmão Aristóteles, o pai do Ari, que carece de nossas orações, já fez a cirurgia também e, segundo informação, está passando bem. Nós louvamos ao Senhor por isso. E outras pessoas, como é o caso da irmã Marlene, que carece das nossas orações. Essa semana recebi um pedido de oração pela irmã Vilma, pelo seu neto. Nós estaremos orando pelo neto do irmão Elias, continuaremos orando também por ele e por outras situações que os irmãos têm conhecimento. Não vamos deixar de orar. Eu quero ter alguns minutos, não pretendo ser muito longo, mas eu quero colocar aqui para nós a leitura de um texto. Esse texto está em Gênesis, no capítulo 17, e eu lerei alguns versos, os primeiros versos, e o título é Deus muda o nome de Abraão. Eu não tratarei desse assunto, mas de um outro assunto que conseguimos perceber nesse texto, e eu quero ler. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que o meu concerto contigo é e serás o pai de uma multidão de nações. Apenas a leitura desses versos para destacar com os irmãos e compartilhar e também provocar os irmãos a terem na mente aquilo que os irmãos já conhecem e outras tantas colocações que Deus me permitirá apresentar aos irmãos aqui. Acompanhando os versos lidos, Abraão já era uma pessoa de 99 anos quando Deus lhe aparece. Nessa idade, Abraão, pelo que conhecemos da história dele, e está nos capítulos anteriores a este capítulo que mencionei, o 17, Abraão tinha tremenda experiência com Deus, momentos da vida dele, milagres de Deus realizados na vida dele, promessas de Deus também, como no capítulo 12, Deus prometendo que de fato ele seria pai de uma grande nação. Abraão teve experiências saindo de sua terra, experiência com seu sobrinho,
Ló, tantas coisas que Abraão enfrentou até chegar a esse momento. Agora ele está diante do Senhor, depois de uma caminhada longa, e aí o que percebo ao ler esse texto é que Deus conhecia, como conhece a nós também, Deus conhecia profundamente o coração de Abraão, sabia das limitações de Abraão, o quanto Abraão podia ser próspero ou não, Deus conhecia. E isso cabe uma lição para mim e para você, porque Deus nos conhece, Deus conhece a nossa capacidade, sabe o quanto podemos ser prósperos ou não naquilo que fazemos para Ele. E muitas vezes nós omitimos de fazer alguma coisa para o Senhor, às vezes pautados na ideia de que não somos capazes, mas isso não é uma realidade bíblica, porque o Deus de Abraão é o mesmo Deus, meu e seu também. E ele me permite pensar aqui de que ele nos capacita quando nos convida a alguma coisa. Bom, então fica para nós essa ideia de que Deus conhecia Abraão e Abraão teve muitas experiências com Deus. Eu não sei quanto tempo de crente você tem, mas eu imagino que estou falando para pessoas com muito tempo de crente, com experiência de igreja, com vida em igreja. E eu entendo que esse tempo seu na igreja foi um tempo de grande harmonia com o Senhor Jesus, harmonia com o Espírito Santo. E agora é o momento em que Deus vem, através desse texto, e nos leva a pensar um pouco sobre a voz dele no nosso serviço, ou para aquilo que precisamos fazer. A desculpa de dizermos a minha idade já não permite tanta coisa, ela, neste contexto lido, não cabe muito, porque o texto faz questão de mencionar que Abraão já estava com 99 anos, beirando 100 anos. Né? No nosso tempo, no contexto nosso, uma pessoa de 99 anos, ela está tremendamente debilitada. Talvez na época de Abraão não fosse tanto assim, mas a verdade é que Abraão já tinha uma certa idade e Deus chama Abraão para uma missão. Então não há desculpas de dizermos, eu não posso. Para dizer ao irmão, à irmã, aquele que me ouve, que Deus está nos chamando e nós não podemos caminhar pelo caminho da negativa. Nós temos que levantar o nosso olhar e acreditar que Deus quer nos usar. Mas o texto diz, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor. Observe que Deus vai ao encontro de Abraão. Não foi Abraão que foi ao encontro de Deus, mas Deus vai ao encontro de Abraão. Durante esse tempo de vida que temos como crentes em Jesus, fique imaginando quantas vezes Deus veio até nós. Eu penso em mim, quantas vezes Deus me procurou para falar ao meu coração. Já contei experiências, a minha experiência de conversão chamada, né? E outros irmãos têm experiências fabulosas, lindíssimas, bonitas, proveitosas, experiências grandes diante do Senhor. E essa parte do verso que estou lendo aguça em minha mente esse privilégio que temos de sermos pessoas que Deus procura. Aí volto a dizer, talvez você viva um momento em que Deus está te procurando, Deus está te chamando. Nesse momento em que antecede agora a possibilidade de daqui a alguns meses retornarmos às atividades da igreja, Deus está te procurando. Talvez seja um momento crucial na sua vida em que você está com muitas dúvidas e, quem sabe, até com uma sombra de desânimo, de desinteresse. Deus está te procurando.
a cada domingo, desses poucos domingos que eu tenho ido à igreja, e aconteceu no primeiro, no segundo, e domingo passado da mesma forma, eu vejo alguém diferente aquelas pessoas que não vi no domingo anterior. O meu coração se alegra por saber que aquele irmão, aquela irmã está interessado em estar na igreja, né? Então eu quero te motivar a isso, porque Deus está te chamando, te procurando a levantar o seu semblante espiritual. Se é um momento difícil para você, levante seu semblante diante do Senhor e diga: eu quero ir, eu quero estar na presença do Senhor, aproveitar essa oportunidade. Não é momento para nos acomodarmos, ainda que o tempo parado em qualquer outra atividade seria o mesmo. Às vezes a gente quer se acomodar, mas não pode. Nós temos que agir. Todo dia eu acordo e vou buscar a presença do Senhor intensamente, antes de gravar alguma coisa muito reduzida para a igreja, mas antes de gravar eu busco a presença do Senhor e digo: Deus, eu não quero me afastar do Senhor, eu quero estar nesta constante comunhão com o Senhor. Então volta ao verso: sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, e aí chama a sua atenção: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Amém por isso. Estou lendo e compartilhando com os irmãos a palavra de um Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus. Aquele que em capítulos anteriores ao que li, logo no início de Gênesis, você sabe disso, aquele que se apresenta como Criador, criou todas as coisas. Ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E ele diz assim: anda em minha presença e ser perfeito. Ou seja, Abraão, a condição para ter perfeição é andar na minha presença. E Deus quer dizer a mim e a você, se queremos ter perfeição na nossa vida, buscar perfeição, é andar na presença do Senhor. Andar na presença do Senhor significa obedecê-lo. Obedecê-lo significa conhecê-lo, conhecer a sua palavra, estar orando, estar buscando, estar intercedendo, estar vivendo a presença do Senhor. Isso é andar na presença dele. Ele diz: anda em minha presença e ser perfeito. E se isso acontece, como aconteceu na vida de Abraão, Deus diz então: aí eu farei um concerto entre mim e ti. Farei um concerto. Deus quer fazer um concerto comigo, com você, irmãos. Na verdade, não fazer um concerto, porque temos um concerto com Ele, mas Deus quer a cada dia fortalecer esse concerto que temos com Ele. Renovar esse concerto a partir da minha prontidão, da minha disponibilidade, da minha vontade de trabalhar e de realizar a obra dele. Querido irmão, querida irmã, querido participante deste momento, desejo muito que Deus te abençoe. Amém. Deus querido, obrigado por esta hora e por este momento. Louvado seja teu nome. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Deus, eu coloco diante do Senhor, em nome de Jesus, os nomes apresentados que carecem, que precisam, que necessitam da tua presença, da tua intervenção. Usa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.